Boa noite, Neuza. Eu vou te chamar aí só um minutinho. Boa noite, Adriana. Estão me ouvindo? Tudo bem, Adi? Boa noite, Neuza. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem demais. Você tá me ouvindo? Peraí. Alô? Ouvindo? Alô? Agora. Eu não estava ouvindo. Não? Não, eu estava com o fone de ouvido que ver se dá certo, mas parece que está dando mau contato. Ah, e você acha que tá claro o som? Tá bom. Tá Tá claro. bom? Tá ótimo. Tá ótimo, então. E aí, o pessoal entrando, e a Rosilene, a Dávila, a Adriana, a Ivete também chegou agora. Oi, Adi, a gente podia combinar assim. Eu sou meio lenta, né? Então, quando tiver alguma pergunta, você me interrompe pra você fazer a pergunta para mim. Se alguém quiser Tá fazer bom. pergunta, pode ser? Pode ser sim. Responder, você responde para mim, ok? Se der conta, né? Claro que dá, ué. E aí? Tem hora que dá um Preparado? nó, tô, ué. Então Eu tá bom. Eu tinha uma quantidade imensa de obras para escolher, para estudar, né? Uhum. Tem mais de um mês separando livro. Aí, de ontem para hoje, eu resolvi estudar mecanismos da mediunidade. Então tá bom. Aí vai ser dele. Então tá bom. E eu não tenho como é colocar uma musiquinha, senão a gente podia pôr uma musiquinha até o pessoal acabar de entrar, né? O pessoal tá entrando, mas. Eu acho que, ver se eu acho alguma coisinha aqui, Adi. Enquanto isso, você vai olhando quem está entrando aí, tá? Tá. Laila, acho que Gilmara, se eu não me engano. Vou colocar essa aqui, né? Ótimo. Falta pouco também. Fica aí, tá Alves entrando. Quem tá aí? Boa noite. A Lilian, boa noite. Graça, Graça Faria. Adi, Oi. tá faltando um minuto aí? Um minuto? É isso? Peraí, tô sem relógio aqui, nem tô vendo. Meu computador desligou. Aparecida entrando também. Boa noite, Aparecida. Carolina, Cacá.
Marcelo Torres, Geraldo, o G. Meu cunhado, Adir, vamos fazer a oração inicial? Vamos, só. Você faz a oração inicial, eu faço a final, pode ser? Pode sim. O Washington também entrando agora. Boa noite, Washington. Nós vamos iniciar com a oração. Boa noite a todos. Boa Sejam todos noite. bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração, uma breve oração, agradecendo a Deus por mais esse momento, mais essa oportunidade, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Abençoe, Senhor, esse planeta que tem passado por provações, que dê força a todos nós para que consigamos superar essas dificuldades e ficarmos cada vez mais fortes. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, né? O título do meu estudo é Pensamento é Criatura. E essa frase eu li num livro que não é espírita, um livro de Napoleão Hill, está no primeiro capítulo de um dos livros dele. E eu fiquei com essa frase na cabeça no dia que eu a ouvi pela primeira vez, que eu a li pela primeira vez. Resolvi fazer um estudo sobre esse tema. Pesquisei nas inúmeras obras espíritas, então tem assim um terreno vastíssimo para se pesquisar que criaturas são essas, os nossos pensamentos, né? Que o espiritismo chama de forma-pensamento. A gente poderia fazer esse estudo baseado em inúmeros aspectos, inclusive poderia ser um estudo baseado no ponto de vista psicológico. Mas tem um campo tão grande para estudar o pensamento que eu escolhi um campo só. E esse campo é a física, área que eu não domino, né? Mas tem um livro excelente na obra de Francisco Cândido Xavier, da série da vida no plano espiritual, que é o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, esse livro estuda o pensamento do ponto de vista da física. Então, todas as outras abordagens, a psicológica, a energética, todas as outras abordagens são extremamente válidas. Tem um livro maravilhoso do Emmanuel que se chama Pensamento e Vida, que ele tem uma outra abordagem. Mas hoje nós vamos estudar alguns trechos do livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que foi um desafio para mim quando eu o peguei pela primeira vez. Lá no início dos anos 90, eu comecei a ler o livro e fiquei assustada, mas segui em frente. Aí, um dia eu chego no tema que falava de espinhos e valências. Aí eu fechei o livro e falei, acabou, não vou ler mais, não é para mim, né? Uns 15 anos depois de ter estudado muita coisa, eu resolvi retomar esse livro. Li o livro, consegui compreendê-lo, e li o livro de novo esses dias. E agora ele faz um outro sentido para mim, porque aí dá para compreender exatamente o que o autor espiritual queria fazer. Mas eu vou contar antes como que esse livro foi escrito, né? É um livro de 1959 e ele foi escrito por dois médiuns. O mesmo espírito ditou essa obra para dois médiuns. Ditou para o Chico Xavier e para o Valdo Vieira. O Chico Xavier ficou com os capítulos pares e o Valdo Vieira ficou com os capítulos ímpares. E quando você está lendo a obra, você não vê diferença nenhuma de estilo. Porque o médium, ele tem um estilo todo pessoal de escrever, de falar, né? Mas quando você lê essa obra, você não consegue distinguir quando que é um, quando que é outro, porque não muda nada o estilo. A única coisa que a gente já sabe que foram os dois.
Mas como que é a dinâmica do livro? O livro dá uma explicação de algum tema de acordo com a física, depois ele define, aí ele dá algum exemplo dentro daquilo que a gente conhece de aparelhos, assim, dentro de estudos que a gente tenha. Depois ele compara aquilo com o pensamento e com a mente, e depois que ele comparou aquilo com o pensamento e com a mente, aí ele vai aprofundar no tema que ele quer. Então, cada capítulo tem esses tópicos. Então, eu vou dar uma lida em alguns capítulos só para ter uma ideia do que é o livro, né? O primeiro capítulo é Ondas e Percepções, segundo capítulo, Conquistas da Microfísica, depois Fótons e Fluido Universal, Matéria Mental, Corrente Elétrica, Corrente Mental e por aí vai. Por aí o livro vai só tratando de temas da física, mas eu escolhi esse livro para poder discorrer sobre esse tema de pensamentos são criaturas e criaturas muito poderosas, porque ele explica dentro da física, inclusive coisas que nem se sabia na época, né, mas que foram escritas na época, como que funciona o padrão nosso de pensamento. O som tá bom aí, Adir? Tá dando Tá, para ouvir bem? Tá? tá achando um pouquinho baixo, mas tá bom. Tá Tá, não baixo? tá? No É. primeiro capítulo, ele começa falando de ondas. E aí eu vou ler alguns trechos desse livro e depois a gente faz algum comentário. E ele explica que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas, cercados por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Aí a gente já lê esse primeiro parágrafo, que é isso, né? Ele está falando exatamente do reino das energias, como que elas funcionam. O que ele quer dizer? Que a Terra, ela tem movimento, a Terra tem ritmo, e tudo aquilo que tem movimento e que tem ritmo cria ondas pelo movimento e cria ondas ritmadas pelo ritmo que tem. Aí ele conclui que toda a agitação produz ondas. Então, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que tem ritmo, tudo aquilo que se mexe, produz ondas. Isso acontece no átomo, isso acontece com os planetas, acontece com as estrelas, acontece com as ondas do oceano. Movimento produz ritmo, produz ondas e que toda inquietação se propaga através de ondas nos diferentes corpos da natureza. E aí a gente vai começar a entender, então, como que é que o nosso pensamento, ele funciona. Porque o pensamento também é uma agitação, né? Aliás, hoje em dia, o nosso pensamento está agitadíssimo. E ele começa, ainda nesse primeiro capítulo, ele fala uma frase linda, que o homem é um viajante do cosmos, né? Porque a Terra é como uma nave que gira ao redor do Sol e o Sol gira ao redor do centro da galáxia. Então, nós todos estamos nos movendo, a humanidade, os animais, tudo que existe, estamos nos movendo em movimento circular, no movimento ao redor do Sol, e o Sol, com seus planetas, se movendo ao redor do centro da galáxia, o que mostra que existem ondas vindas de todas as direções, né? Vindas, e se cada átomo emite ondas, qual que é a qualidade da onda que a gente emite da nossa estrutura? Será que a onda de todo mundo é igual às ondas que nós emitimos, né? Porque tem alguma coisa que interfere nessas ondas, além dos elétrons? Os sentimentos interferem nessas ondas? Os desejos interferem nessas ondas? O crime interfere nessas ondas, né? O egoísmo. É isso que a gente vai estudar, começando a introduzir esse assunto, porque ele começa falando de corpúsculos, começa falando de ondas, ele faz uma comparação
com a luz, né? Que quando se descobriu, quando começou a se pesquisar a luz, chegou-se à conclusão que ela era tinha natureza corpuscular, quer dizer, uma matéria que saía em impulsos de energia. Depois descobriu que a luz se comportava como onda. Só que o pensamento é a mesma coisa. O pensamento tem a mesma natureza da luz. Tem natureza corpuscular, de matéria, e tem a natureza de onda. Aí a gente já começa a imaginar por que que pensamento, o porquê desse tipo de pensamento são criaturas, né? E no capítulo 4 desse livro, Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz, ele começa com um título inquietante, Matéria Mental. Porque nós, até quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, eu tinha certeza que a mente era um subproduto do cérebro. Da mesma forma que as glândulas secretam hormônios, né, nos meus estudos de patologia, de fisiologia, de anatomia, de tudo, eu tinha certeza que a mente era secretada pelo cérebro. Então, se você parte desse princípio, como diz o meu professor Dr. Ruguet, a gente tem que imaginar que o cérebro secreta uma pessoa. Mas por que as pessoas são tão diferentes? Né? E aí a gente começa a pensar que o cérebro, ele não secreta a mente. O cérebro é uma ferramenta da mente. É a ferramenta que a nossa mente usa para se manifestar nesse mundo. E da mesma forma que o cérebro é uma ferramenta da mente, se essa ferramenta tiver com algum problema, tiver com algum distúrbio, ela não vai poder servir bem à mente, né? É o que acontece nas doenças degenerativas, ou quando acontece algum acidente, que o cérebro passa a ser uma ferramenta que não está apropriada para estar a serviço da mente. Ele começa a dar falhas. E só que da gente combinar que o cérebro ele é uma ferramenta da mente, a gente pode até concordar com isso, né? Mas aí o André Luiz fala nessa obra que a mente é matéria, que pensamento é matéria. E esse é o título desse capítulo 4, Matéria Mental. Então, ele fala que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Eu acho interessante algumas palavras desse livro, porque essas palavras antecipam em muitas décadas coisas que aconteceram depois. Porque hoje nem usa mais, mas teve uma época que era muito chique ter uma TV de plasma, né? Não Sim, era? sim. Hoje é outra coisa, mas teve televisão de plasma, né? Todo mundo achando o máximo. E já lá no final dos anos 50, ele usa essa palavra plasma. Ele não usa nenhuma palavra nesse livro que não tenha um significado dentro da física. E aí a gente vai, na medida que a gente foi estudando, a gente vai observando, assim, como... Sabe o que eu pensei? Isso é coisa minha, né? Eu não posso provar isso, a doutrina não fala isso, mas eu fico imaginando que o André Luiz, que era médico, em espírito, ele deve ter sido médium de outro espírito físico, ou então ele foi físico em alguma encarnação, porque o jeito que ele descreve, o jeito que ele aprofunda na física, é muito profundo, né? E as palavras que ele usa, nenhuma palavra está ali ao acaso. E ele fala, esse plasma divino, que é incomensurável, é um vasto oceano de força. E nesse oceano de força, os poderes do espírito se manifestam. Adi, tem um barulho? É o meu celular Não, que é tá aqui fazendo? mesmo, aqui em casa. Eu pensei que era o meu celular que estava fazendo barulho. Bom, e ele começa falando do pensamento das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, ocultamos de modo imperfeito
as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo. Por que ele entra no campo da eletricidade e magnetismo? Porque todo mundo sabe que o cérebro produz impulsos elétricos. Mas toda vez que temos esses impulsos elétricos, nós geramos também magnetismo com movimentos elétricos. Então, no campo cósmico, nós temos essas energias, mas na matéria mental nós também temos as mesmas energias de eletricidade e de magnetismo. E ele fala que o pensamento ou fluido energético do campo espiritual de cada um deles se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas. Então, o que ele está falando aqui? Que embora a nossa mente dos encarnados e dos desencarnados produza ondas o tempo todo, que para se pensar se movimenta energias e se produz ondas, ele está explicando aqui que as ondas não são iguais dependendo do grau evolutivo do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Ele está dizendo que nas legiões angélicas, nos anjos, o tipo de onda que eles emitem são ondas super, ultra curtas. Não sei o que é isso, mas eu fico imaginando uma onda curtinha que vibra. Ele dá um exemplo assim, para você entender o que é onda curta, o que é onda longa. Onda curta é se você pegar uma varinha fininha e agitar a superfície da água. E uma onda longa e lenta é como se você jogar uma tora de madeira na água e ela produz uma onda longa e comprida. É a diferença. Não é que nós somos diferentes na essência mental, mas no tipo de onda que nós emitimos. E fala que na mente humana tem oscilações que podem ser curtas, médias ou longas, dependendo do grau evolutivo. Quer dizer, a nossa mente, nesse nível humano que nós estamos, ela não vibra no mesmo padrão de vibração das ondas das mentes dos anjos. Lógico, né? Mas mostrando que anjos também têm mente. Mente e pensamento. E que mente não é um atributo do cérebro, é um atributo do espírito. Bom, aqui ele fala dos corpúsculos mentais, da mesma natureza da luz que emite corpúsculo, a mente também emite corpúsculo. Aí ele fala o seguinte: a mente ainda é matéria, a matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil, em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Então, quem estudou até o segundo grau, estudou a tabela periódica dos elementos, o que ele está falando aqui é que naquela tabela periódica não tem todos os elementos conhecidos. Quer dizer, não tem todos os elementos que existem. Tem os elementos que nós conhecemos, e ele está falando aqui que existem outros elementos. E ele diz então, assim, o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis, dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, a lhes imprimirem frequência e cor peculiares. Olha que interessante. Então, quando muita gente fala de aura, nossa, fulano tem uma aura azul, uma aura verde, uma aura lilás, às vezes as pessoas não falam isso. O que é aura? Né? A aura não é uma fumacinha. A aura é algo extremamente complexo, porque o espírito também não é uma fumacinha, ele é uma estrutura muito complexa. O corpo mental, a mente, é uma estrutura muito complexa. Então, quando a gente fala de aura, estamos falando das correntes, dessa força atômica que existe na mente, a força dos átomos que existem na mente. E que essas forças, essas correntes, elas revelam os pensamentos habituais.
Isso quer dizer que não é aquele pensamento que a gente tem quando a gente está dentro da igreja ou quando a gente está na casa espírita fazendo oração, não. Naquela hora, graças a Deus, nós somamos as nossas forças e estamos com um pensamento mais elevado. Mas os pensamentos habituais é aquilo que a gente pensa no dia a dia, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, não é? Que ocupam a nossa mente, que ocupam as nossas preocupações, que ocupam as nossas fantasias, os nossos desejos, as nossas inquietações. Isso é o pensamento habitual. E essa aura, né, esse campo, ele tem frequência e cor peculiares. E digo mais, tem nesse livro mesmo, em outras obras do André Luiz, que essa aura, esse campo de forças, tem cor, tem cheiro, tem som. E tudo que aquilo que a gente pode perceber pelos sentidos, uma aura tem. Uma aura pode ser extremamente perfumada, igual já aconteceu nas nossas reuniões mediúnicas, de manifestar algum espírito que antes dele chegar, as pessoas que têm sensibilidade sentem perfume de rosas, não é? E Sim. outros que estão num determinado padrão que antes dele chegar já aparece ou cheiro de podre, ou cheiro de fumo, ou cheiro, algum cheiro que seja desagradável. As cores também podem ser maravilhosas, cintilantes, brilhantes, ou pode ser pura escuridão. Então, de onde que vem isso? Será que Deus cria auras diferentes? Ou será que isso se mistura com nossos hábitos, com os nossos pensamentos do dia a dia e com os nossos sentimentos habituais, né? Porque no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, ele fala que antes de pensar, a gente sente. A gente sente, pensa, fala e age. Às vezes a gente não tem coragem de agir de acordo com aquilo que pensamos, mas o pensamento está lá criando imagens, né? E é por isso que é tão importante a nossa forma de agir, que cria um hábito, a nossa forma de falar, que cria um hábito, né? Quando uma pessoa tem hábito de falar palavrão o tempo todo, de xingar o tempo todo, isso vai criando um padrão. Quando nas ações a pessoa está sempre querendo levar vantagem, está sempre pensando em si primeiro, isso cria um padrão, cria cor, cria música. Tem um livro do André Luiz, que eu não lembro qual, que eles chamam um espírito altamente evoluído no amor, para fazer uma oração, e não tem fala, ela emite cor e música. É pura harmonia aquilo que exala dela. Isso vem de padrão vibratório, isso é maravilhoso, né? Eu fico imaginando o que, que pode ser isso, eu não dou conta nem de imaginar, mas eu queria tanto ver, né? Um Sim. ser nesse nível, que ao invés de tocar, a gente imagina os anjos tocando harpas, né? Mas um anjo, ele não toca harpa, ele é a harpa. A música emana dele, a luz emana dele, o cheiro emana dele, daquilo que ele é, não é daquilo que ele fala. Né? E isso é a coisa mais maravilhosa de evolução espiritual. É a gente saber que existe uma gradação infinita e que, se a gente quiser e se esforçar, a gente vai adquirindo padrões de vibração, padrões de sentimentos, padrões de pensamentos cada vez melhores. Bom, até aqui alguma pergunta? Que eu vou passar para Não, frente. não, pode passar. Aqui fala o seguinte: uma pessoa comum, né, os átomos, quando eles são excitados pelos pensamentos, eles produzem ondas apenas para sustentar a individualidade. Sabe aquela pessoa que passa a vida assim meio que dormindo? Que a pessoa não pensa em crescer psicologicamente, não pensa em crescer espiritualmente, não pensa em ser uma pessoa melhor. Ela vive para comer, dormir, procriar, se abrigar e tudo bem, né? Quando a pessoa vive apenas assim, ela então tem um tipo de onda basicamente para manutenção de calor e das funções vitais.
Quando a pessoa começa a tentar buscar mais alguma coisa no qual ela coloca a sua atenção, no qual ela vai buscar uma experiência, buscar um aprendizado, buscar um foco, o padrão de onda já muda de comprimento para um comprimento de ondas médias, que correspondem à aquisição da experiência. E quando a pessoa começa a praticar concentrações, concentração, eu não estou falando só do campo da meditação, não. Qualquer trabalho que a pessoa precisa se concentrar para aprender, para se melhorar, para se observar, né? Ela começa, então, a emitir raios muito curtos. Aí eu me lembro do Dr. Ruguet, do médico que deu o curso de Ayurveda para nós, eu já falei isso lá na Casa Espírita, que ele disse que o ser humano que vive só em função de procriar, de sexo, de comida, de dormir e mais nada, ele é apenas um animal sofisticado que fala. E isso foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu achei isso muito forte. Mas é exatamente isso. Porque para nós nos dizermos humanos, precisamos desenvolver em nós qualidades humanas que vão além disso, porque isso todo mundo faz, né? Todo animal busca esse conforto, né? Esse tipo de experiência. Então, o que pode nos tornar humanos? Essa busca de se melhorar, de se burilar. Isso vai influenciando a nossa matéria mental. Vai influenciando como que esses átomos funcionam na mente. E vai influenciando como que a gente se relaciona com essas forças, então, que estão presentes no universo. Nesse capítulo, ele fala de indução mental. Indução na física é quando você promove um impulso para direcionar a energia em alguma direção. E ele fala aqui o seguinte, que a corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. O que isso quer dizer? Que se a gente se esforça em algo, a gente começa a induzir as forças do pensamento numa determinada direção. Tanto se a gente se esforçar por algo negativo como positivo. Vamos entender isso. Que essa indução pode ser em qualquer sentido, né? E que nesse domínio de energia elétrica, a indução transmite propriedades eletromagnéticas de um corpo para outro sem contato físico visível. O que é isso? Indução de uma mente para outra sem contato físico visível. Nós conhecemos isso hoje em dia por Wi-Fi, né? É bem mais fácil dar exemplo hoje em dia do que na época que esse livro foi escrito, porque tinha que explicar muita coisa para explicar coisas que a gente tem, Bluetooth, né? Coisas que você não precisa estar em contato mais, não precisa ter um cabo mais. A própria força da indução faz com que as correntes elétricas passem de um corpo para o outro, seja o corpo computador, o celular ou qualquer coisa nesse sentido. Você quer falar alguma coisa, Adir? Eu lembrei da telepatia também, né? Foi falado muito. Da telepatia. A telepatia é exatamente isso, né? Ela funciona como força de indução. Da mesma forma que o Bluetooth, o Wi-Fi funcionam, a telepatia funciona. É a mesma coisa com estruturas diferentes. Então, ele fala assim: compreendemos que a matéria mental é instrumento sutil da vontade. Se o cérebro é ferramenta da mente, a mente, que é a matéria, é instrumento da vontade. E é muito triste quando a gente vê alguém falando que não tem vontade de fazer nada. Sim.
desperdiça um campo de forças imensas que são colocadas à nossa disposição e, e joga isso fora. É como se fosse um tesouro jogado fora, né? E essa vontade pode gerar as motivações de prazer, de desgosto, de alegria, de dor, de otimismo, de desespero. Não se reduzem efetivamente a abstrações, porque elas representam turbilhões de força em que a alma cria os próprios estados de mentação indutiva. E quanto mais esses estados são reforçados em nós, mais nós vamos criando um tipo de indução na nossa mente, né? Por exemplo, se nós reforçamos a atitude de desespero, nós estamos criando um tipo de indução. Se nós reforçamos atitudes de alegria, é outro tipo de indução. Então, a indução, ela é ativada pela nossa vontade. É pela nossa vontade. O pensamento é um atributo do espírito, mas a indução, a direção que aquilo dá é a nossa força de vontade que leva. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Se não me engano, é a Micheline que perguntou aí. Não deu para entender direitinho o que ela está falando, mas perguntou assim, então, creio que seja os pensamentos deve ser uma indicação, falou indicação, aí deve ser uma indução, né? Não sei. O pensamento não é uma indução, mas a direção e a força que o pensamento vai para uma determinada coisa, sim, né? Eu, por exemplo, vamos supor que a gente esteja numa pandemia, Sim. né? E aí Vamos todo supor. mundo fala de, vamos supor, e todo mundo fala só de pandemia. Você liga o computador, você vai olhar seu e-mail, tem lá chamadas da pandemia, você vê no WhatsApp todo mundo mandando mensagem de pandemia. Você começa a ver todo tipo de informação e esse tipo de informação que todo mundo está mandando simultaneamente só reforça uma ideia: pandemia. E não estou falando que nós não estejamos vivenciando isso. Eu estou dizendo que a forma como a imprensa se comporta, a forma como nós nos comportamos, repassando mensagens de WhatsApp o tempo todo, as informações o tempo todo, isso induz a nossa mente de uma determinada forma que não tem espaço para outros pensamentos que não seja pensamento de pandemia. Isso é uma indução, né? E aí qualquer dorzinho que a gente sente, qualquer mal-estar que a gente sente, a gente acha que é o coronavírus, né? Acho que muitas pessoas adoeceram, tá com suspeita, mas muito às vezes mais mental, psicológico. É, nós vivemos num mundo plural, graças a Deus, né? Então, nós podemos morrer de zika, podemos morrer de dengue, de gripe, de H1N1, que tudo continua aí, essas coisas não acabaram por causa do Covid, né? É, Então, assim, a gente vive num mundo plural. A gente tem que escolher. E repara para você ver, cada ocasião, a nossa preocupação ela é toda focada num assunto. Há um ano atrás, em maio do ano passado, todo mundo estava desesperado, correndo para o supermercado, correndo nos postos de gasolina por causa da greve dos caminhoneiros. Então, sim. todo mundo desesperado, que fica sem comida, que fica sem gasolina, as ruas desertas, ninguém podia sair de carro, ninguém queria sair. Eu fui para Belo Horizonte, a estrada é deserta. Então, assim, a gente esquece dessas crises que nós já passamos, né? A crise de Zika, todo mundo falando da doença, a crise de dengue. Nada disso acabou. Nós vivemos num mundo que tem de tudo, mas tem só isso? Esse Não, mundo, nós vivemos num mundo tão rico, com tantas possibilidades no bem, tantas possibilidades de alegria, tanta tecnologia, né? Porque nós não estamos de portas abertas na casa espírita, mas podemos entrar na casa das pessoas pela internet. Isso não é maravilhoso, sim. né? Os meus avós que estavam vivos na época da gripe espanhola, eles ficaram isolados mesmo, né? Não é igual agora que a gente pode se comunicar dessa forma maravilhosa. Mas então, agora eu vou entrar exatamente no tema que é formas, pensamento e que pensamento é criatura.
Porque dentro do livro tem um capítulo chamado Formas Pensamento. Então ele fala assim: quando a gente emite uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que logo se corporifica, ela toma forma. Cada ideia nossa toma uma forma, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Olha que interessante. Você emite uma ideia qualquer, e essa ideia reflete. Reflexão é algo que acontece com os espelhos, né? Então, ela se corporifica. E quanto mais a gente emite essa ideia, todas as mentes que pensam igual a nós passam a vibrar com a mesma ideia, essa mesma forma aparecendo em mentes diferentes. Por isso que a gente tem que pensar, às vezes, quando a gente pensa um pensamento muito bizarro, a gente deve pensar assim: esse pensamento faz parte do meu pensamento habitual? Ou eu peguei esse pensamento aqui no ar? Porque eu não dou conta de fazer muito isso com pensamentos horríveis, não, mas com pensamentos muito bons eu tenho. Às vezes eu não estou pensando nada de relevante. De repente cai um pensamento tão bom na minha cabeça que eu desconfio que aquele pensamento não é meu, porque o padrão dele é tão alto, a ideia é tão concreta, eu vejo aquilo tão claramente que eu desconfio que foi tipo um download que eu recebi, que esse pensamento não era meu. A gente teria que ter essa vigilância para aqueles pensamentos também negativos que não fazem parte da nossa forma habitual de pensar. Agora, se o pensamento negativo faz parte da nossa forma habitual de pensar, nós estamos construindo formas que ficam permanentemente ao nosso redor, no nosso campo, na nossa aura. Aí, o que a gente tem hoje em dia que a gente poderia comparar com isso? Os hologramas. Vocês já viram nos jornais, às vezes, os repórteres vão demonstrar alguma coisa em gráfico, estão passando a mão no ar, aparece um holograma. Ele pode atravessar a mão no holograma, não pode? Tem nada Pode. ali. Ou tem? Tem uma imagem, todo mundo está vendo a mesma imagem que eu. Então é alguma coisa. É uma imagem tridimensional que, apesar de não ser palpável, né, é uma projeção tridimensional, mas ela existe. Essa mesma força de projeção de um holograma que nós vivenciamos atualmente é a mesma coisa que acontece com as nossas projeções mentais. Se alguém tiver alguma habilidade paranormal ou mediúnica que possa captar essa forma, a pessoa sabe o que nós estamos pensando. E às vezes, mesmo sem perceber, algumas pessoas sentem que nós estamos pensando e começam a pensar de forma semelhante, mesmo se a pessoa não estiver exatamente ao nosso lado. Ideias semelhantes se conjugam, não importa a distância espacial. E o André Luiz deixa isso muito claro nesse livro. O que torna a nossa ocupação, a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos, algo muito grande. Nós poderíamos dizer que eu não controlo meus pensamentos. Eles vêm, eu não dou conta de controlá-los. Isso significa, pode ser comparado, no caso que eu saio com o meu carro, e eu posso dizer que eu não controlo meu carro, que ele vai para onde ele quiser, que ele faz o que ele quer. Isso seria admissível, De jeito nenhum. né? Isso governado por aí, eu dentro dele sem controle. É o que acontece com os nossos pensamentos. Os pensamentos são nossos e nós permitimos que eles nos comandem. E nós não permitimos que nenhuma máquina faça isso. Então, a nossa responsabilidade de observar o que nós pensamos no dia a dia
o que nós sentimos no dia a dia, o que nós fazemos no dia a dia é muito grande. Porque em nos observando, nós começamos a observar os nossos padrões e podemos colocar essa força que eu chamei de indução, né, que o André Luiz chama de indução, a nosso favor. Como que você pode criar uma força indutiva positiva? Bom, eu adoro conversar com gente melhor que eu, para criar uma força indutiva positiva, né? Adoro ler livros que me desafiam num conhecimento que vai me acrescentar alguma coisa. Gosto de essas séries de documentários que tem no Netflix. Eu estou falando de mim, mas o que eu quero dizer é que cada pessoa pode buscar algo, palestras no YouTube, algo que vá modificando a forma dela de pensar. Porque se a gente não buscar, essas coisas não caem no nosso colo de graça. Livros bons, palestras boas, documentários bons, arte, música elevada, tudo isso são fatores indutivos que modificam a nossa forma de sentir, modificam a nossa forma de pensar. E se uma pessoa vive muitos anos igual eu, que já tenho 6 décadas de vida, e não mudou nada, tem que começar a desconfiar o que pode ter errado, né não? Porque alguma coisa tem que ter mudado com o tempo. Porque dá tempo de ter muita experiência, dá tempo de aprender muitas coisas. Eu já vi pessoas que têm relativamente a minha idade falarem que não querem aprender mais nada. E eu fico pensando, como assim que alguém não quer aprender mais nada? Eu quero aprender com a minha última respiração, se for permitido, se tiver jeito, né? Podemos perder nem um minuto, porque a gente sabe que o aprendizado é eterno. Então, terminada essa nossa experiência corporal, o aprendizado continua, não é? Sim. Alguma pergunta? Não. Só dá uma olhada no horário aí, que eu estou sem relógio aqui. Tive que emprestar meu computador ali. Falta 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Rogéria colocou aqui mudar o foco. Sim, mudar o foco. Às vezes é difícil a gente mudar o foco, porque a gente não. Se a gente olha sempre as mesmas coisas no WhatsApp, se a gente olha sempre as mesmas coisas no Instagram, né? Então, às vezes, a gente não se permite mudar o foco. Para mudar o foco, a gente tem que mudar a nossa área de interesse para melhor, né? Sim. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver o que mais que dá para falar em 2 minutinhos, 3 minutinhos. Mas, quero falar uma coisa antes da gente encerrar. Ele fala do campo da aura. Antes de chegar no campo da aura, esse autor espiritual, ele fala que Einstein, quando ele estava estudando o espaço, o éter, toda conta que ele fazia não batia, não dava certo. Aí ele chegou à conclusão que o espaço, o éter, da forma que as pessoas falavam, não existia, que ele era nada. Mas aí as coisas continuaram não dando certo também. Aí ele criou uma explicação de campo. Explicou o campo igual a chama de uma vela. Tem um campo de luz. Quanto mais perto da chama, mais a luz é forte. Quanto mais longe da chama, mais a luz é fraca. Mas de forma que, na medida que você vai afastando da chama, a luz vai ficando cada vez mais fraca, mas ela nunca termina. Na explicação do Einstein, essa luz vai até o infinito, cada vez mais fraca. Mas não tem uma hora que o campo termina. Depois que ele der essa explicação, ele vai falar do campo da aura, o André Luiz. E fala que ao redor, articulando ao redor de si mesma, as radiações das sinergias, das agregações celulares do campo físico ou psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas. Aí, quando ele chama a nossa aura de túnica de forças eletromagnéticas, ele está falando de uma vestimenta do espírito. E a gente lembra daquela
parábola que Jesus conta, quando ele chama todos para os festins das bodas, o homem chama, e manda chamar a todos na cidade, porque os convidados não foram, e que um não revestia a túnica espiritual, e ele mandou tirar das bodas. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando que nós somos reconhecidos no mundo espiritual pela nossa vestimenta espiritual. Esse campo de forças eletromagnéticas que irradiam os sentimentos, que irradiam os pensamentos, as nossas ações, o que nos motiva perante a nossa vida. Então, o assunto é muito extenso, mas eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo já deu. Mas lembrando que se projetamos pensamentos, se pensamentos são criaturas, nós levamos qualquer criatura para dentro da nossa casa. Por exemplo, eu posso ter compaixão de um assassino, mas eu não posso trazê-lo para morar dentro da minha casa. Por mais que eu tenha compaixão dele. Então, se pensamentos são criaturas, se nós projetamos isso e se isso cria vida temporária, mas na medida que eu sustento aquele sentimento, eu sustento aquela forma, muitas coisas que nós chamamos de obsessão é criado por nós. E não é, às vezes, nem é de vidas passadas, é dessa vida mesmo. Nós atraímos aquele tipo de companhia espiritual. E nessa atração, nessas forças todas, pode acontecer de algum inimigo de vidas passadas nos encontrar, pelas nossas formas mentais, ele nos reconhecer. E aí, a dica é, vamos buscar na oração, nos hábitos, no estilo de vida, tudo aquilo que nos enobrece, para que a gente possa criar formas, pensamento, criaturas, pensamento, que possam nos elevar, né? Que possam expressar aquilo que a gente almeja ser, uma pessoa de bem. Neuza, tem uma pergunta do Léo aí. Pensamentos de promiscuidade pode ser influência espiritual negativa? Eu acho que você acabou de responder ela pelo que você falou, né? Você entende bem. E ser desde que a pessoa tenha isso dentro dela. Se a pessoa tem isso, alguma influência espiritual que comunga da mesma forma de pensar, pode se aproximar e reforçar esse pensamento e ficar cada vez pior. Mas de forma é difícil que algum espírito nos influencie naquilo que a gente não tenha dentro de nós. Então, se sofremos alguma influência espiritual, está na hora de buscar em nós a causa dessa influência, né? Isso. Eu agradeço a presença de todos. Semana que vem tem um estudo com o Geraldo Evangelista. Ele vai falar de vícios, aí é até bom para quem fez essa pergunta, né? Terça-feira, às 8 horas da noite, vai ser o estudo com ele. E vícios morais, vícios físicos. Nós vamos terminar, então, com uma oração, pedindo a Jesus que nos abençoe. Tá bom? Vamos pedir o nosso amigo espiritual para estar presente. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, nos ampare a consciência, que o Senhor nos permita sempre buscar a sabedoria, a Tua fonte infinita, e que essa sabedoria seja a nossa guia, o nosso fator indutivo. Que as Tuas graças divinas estejam em nossas casas, em nossas famílias, mas também em todos os lugares do mundo. Que todos os seres possam ser felizes. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Neuza. Obrigado, amigos que vieram nos visitar, né? Participar dessa live. E é uma forma da gente se encontrar, de a gente escutar um pouquinho, de relembrar também da Casa Espírita, né? A gente não perder as amizades, de não perder o contato. Beijo para todos. Obrigada. Obrigado a você. Tchau. Beijo. Tchau.